Mais de 20 mil sites são criados todos os dias, segundo o levantamento do Big Data. Netflix disponibiliza mais de 125 horas de programação diariamente. Mais de 40 redes sociais estão disponíveis para interação virtual e, por conta delas, fica cada vez mais fácil se comunicar com pessoas que estão do outro lado do globo. As nossas linhas do tempo e feed de notícias no Facebook, Twitter e Instagram são atualizadas a cada minuto. A informação não para. Basta um pequeno clique, mas no meio de tanta notícia e opinião, como diferenciar os discursos falsos da verdade? Como conseguir se manter informado, refinar o conhecimento e estabelecer um senso crítico sobre os fatos? É aí que entra o papel do checador, tema do programa de hoje. Fique com a gente. Este checador de dados é um jornalista do século XXI, um contador de histórias, mas que agora está em busca não mais da novidade. Pelo contrário, ele pega o que já foi dito e verifica a autenticidade dessa informação. Mas antes de começar toda essa discussão, vale levantar alguns fatos que marcaram a história dessa profissão. O jornalista é um verdadeiro contador de histórias, alguém atento ao que acontece no mundo e pronto para sanar a curiosidade das pessoas. Há registros antigos de divulgação sobre o exército de Júlio César, de jornais escritos à mão na China, mas o salto do jornalismo se dá na Idade Média, com a invenção da prensa de papel. De lá para cá, o jornalismo e a comunicação, de uma maneira geral, vem passando por diversas transformações, por conta de questões sociais, políticas e econômicas, e também por causa de mudanças tecnológicas. Nesse contexto, Jay Rosen, jornalista formado pela Universidade de Nova York, escreveu um artigo sobre as tendências que estão mexendo com os modos de fazer jornalismo. E uma dessas tendências tem a ver com a grande quantidade de informações que circulam nos meios de comunicação. A maneira de consumir está se transformando, a relação com o tempo e com o público também. Diante desse cenário, segundo ele, o jornalista precisa se renovar. E para falar sobre essa renovação, eu converso com os integrantes da Agência Lupa, a primeira agência brasileira de checagem de fatos, a Juliana Dalpiva e o Douglas Silveira. Sejam muito bem-vindos ao FPR TV. Obrigada. Primeiro de tudo, eu gostaria que vocês se apresentassem, contassem brevemente a trajetória de vocês, como é que vocês chegaram até a checagem de fatos. Douglas. Bom, na verdade, eu entrei na Lupa esse ano, no início desse ano, em março, propriamente dito. Todo meu trabalho era na área de televisão, né? Então eu comecei no canal Futura, bem no iniciozinho do canal, fazendo produção e também redação de programas educativos. Depois fui para a Globo trabalhar com promoções e fazer os trailers das novelas para o mercado internacional. Legal. E também para os programas da casa. E fui para a TV Escola. Fiquei 8 anos. Na verdade, a TV Escola era um projeto de 8 meses e acabei ficando 8 anos. E aí foi quando a gente conseguiu criar um núcleo de comunicação da TV. Né, e começar a trabalhar a comunicação para fora, né, da própria televisão e também organizar a estrutura da comunicação interna, que até então isso não era estruturado no momento. Né, eu sou publicitário e jornalista de formação, pós-graduado em filosofia, né, pela Universidade de Brasília, graduado em comunicação pela PUC no Rio de Janeiro, e também pós-graduado pela Universidade Federal Fluminense em mídias sociais. É um currículo, hein? Mas eu acho que todo mundo fala assim, você não escolheu a sua área, mas eu falei, não, eu escolhi, mas eu acho que essas áreas têm muita coisa afins, né? Muita coisa afim, então é um trabalho que é um aprendizado que ele um ajuda o outro. Legal. Né? E recentemente conheci a Cris Tartaglia, a gente conseguiu finalmente se formar no MBA de Marketing Digital da FGV, onde eu já prestava alguns trabalhos freela para a Lupa, né? Depois de passar 10 anos fora do Rio de Janeiro, voltei para o Rio de Janeiro, voltei para a minha terra. Foi quando a Cris falou, não, eu preciso de um gerente de marketing na Lupa.
porque a gente precisa, né, dar início ao projeto Lupa Educação, né, que é dar treinamento para universitários, profissionais, não só jornalistas, mas também como de outras áreas. Enfim, e estou aí desde março trabalhando, né, criando e organizando junto com essa equipe o núcleo de marketing da Lupa. Muito bacana. Juliana? Eu tô na outra ponta, né? O Doug faz um negócio, eu faço o jornalismo. Sou jornalista formada pela Universidade Federal de Santa Catarina, sou catarinense, sou de Chapecó, quase daqui do ladinho. E, enfim, apesar de... eu fui saindo, né? Fui subindo. Estudei em Floripa e aí me formei, fui trabalhar em São Paulo. Trabalhei 2 anos em São Paulo, em 2 redações, trabalhei no Portal Terra, depois trabalhei na revista Isto É, e aí fui morar no Rio em 2011, estou lá desde então, já trabalhei dali em diante aí no Globo, na Folha, no Estadão, no Dia, que é um jornal lá do Rio de Janeiro. Também, enfim, acho que é importante a gente nunca parar de estudar, né? Não dá para... Quem fica parado é poste, né? Não dá. E uma coisa meio alimenta a outra. Então, fiz mestrado na Fundação Getúlio Vargas, aí já no Centro de Pesquisa e Documentação de História Brasileira. Um centro muito gostoso, bem interdisciplinar. Trabalhou com a questão da ditadura? É uma das coisas às quais eu me dediquei, assim, desde a minha época de mudança do Rio, de São Paulo para o Rio, já comecei a estudar e me dedicar a esse tema. Foi a época que também estava para se implementar a Comissão Nacional da Verdade. Eu tinha estudado em Buenos Aires, no intercâmbio na época da faculdade, e tinha vindo meio que aquela efervescência das coisas como aconteciam lá e um interesse pelo tema em relação a 1000 coisas que a gente não fez por aqui, né? E aí eu me envolvi bastante com essa cobertura, me dediquei bastante, cobri vários casos muito importantes. Foi uma experiência. Por isso? Enfim, também aconteceu. Né? Foi bacana, aprendi muito conheci muitas histórias duras, sofridas, mas também de muita luta, sabe? De muita persistência. E aí, nisso, me inseri numa cobertura de justiça também, né? De judiciário, de cobrir processo. Que é um pouco o que é a checagem de fato. Também entra na nossa seara, né? Um pouco, parte da cobertura é política pública, política partidária, ou seja, como funcionam os programas governamentais, a execução desses programas, o uso dos dados na boca dos políticos e, enfim, demais autoridades, não só políticas. E também o andamento de processos criminais, processos cíveis, que têm relação ou não, às vezes, com o discurso público partidário, esse de política, né? Mas também a gente eu gosto de cobrir segurança pública. Muito bom. Violência, sabe? Assim, acho que é importante qualificar a cobertura de segurança pública. Ela não é cobrir só um caso, né? O fato. É o olhar sobre o todo que faz muita diferença na qualidade da informação que chega para a população. A gente, às vezes, peca um pouco como jornalista de modo geral. Estou falando, às vezes, é preciso cobrir só um caso. E isso faz falta. Faz falta hoje muito, sobretudo nesse debate das redes sociais, informação de mais qualidade no que diz respeito à segurança pública. Perfeito. Enfim, é toda essa experiência como repórter, muita sola de sapato gasta, que a gente leva para a checagem de dados. E tem que ter toda essa experiência, né, para chegar lá e cutucar um pouquinho, né? O trabalho do repórter que trabalha com checagem não é muito diferente de um repórter tradicional, normal. É mais, assim, as estratégias. E a questão o que é de diferente que tem na checagem, né? Apresentação dos fatos, da apresentação da informação. Isso, exatamente. Mais do que checar, né? Porque checar é aquilo, isso mesmo. Checar é aquilo. Mais do que simplesmente checar, porque não existe jornalismo sem checagem, é convidar o leitor a conferir junto, a disponibilizar isso sempre. Ou seja, não tem checagem sem informação pública, não tem checagem
sem que a pessoa possa conferir e acreditar no que você está dizendo, não porque você que está dizendo, mas porque ela também pode conferir aquela informação. E trazer o público assim para perto é um pouco dessa tendência, desse cenário que a gente está vivendo hoje, né? Porque a gente está vivendo aí um ritmo intenso de circulação de informação e as novas tecnologias. Eu queria que vocês comentassem um pouquinho esse cenário e a checagem de fatos no meio disso tudo. Eu acho que cada vez mais, até por conta das novas tecnologias, eu acho que quando você tinha um jornalismo, né, ligado diretamente às grandes empresas, né, com aquele processo de distribuição convencional que a gente já conhecia do jornal, que era impresso, distribuído, né, Brasil afora, que sai internacionalmente, o jornalista acho que não tinha uma preocupação necessariamente com o público, né, a não ser o jornal ao qual ele estava, para o qual ele trabalhava, enfim. Mas eu acho que com a rede social, agora com a autonomia que as pessoas têm, né, de criar os seus próprios canais, de falar o que pensam, né, sem qualquer filtro, eu acho que cada vez mais o jornalista e o profissional de comunicação precisa conhecer o seu público, né, precisa saber aonde ele está, de que maneira você entrega a informação, porque eu acho que uma coisa que o fact-checking trouxe, né, essa nova maneira, se é que eu posso dizer assim, essa nova maneira de fazer jornalismo, isso Ju daqui a pouco comenta um pouco, mas enfim, o fact-check ao qual a gente conhece hoje, a gente precisa muito, mais importante do que o conteúdo propriamente dito, ou melhor, tão importante quanto o conteúdo, é saber de que forma você entrega esse conteúdo, de que forma você entrega essa notícia. E aí conhecer as plataformas, as diferentes plataformas e as possibilidades que a gente tem para entregar essa checagem é algo muito importante dentro do nosso trabalho. Você concorda com o Douglas, Gil? Em parte, né, Doug? Acho que uma discordância aqui acho que é saudável. É a briga do jornalista com o publicitário, né? Não, é que eu acho assim, tem dois pontos que são importantes. Um é que é importante para o jornalista sempre ter noção de transitar em cenários que não são o dele. E acho que todo bom repórter tem essa preocupação. De andar por cenários e situações que não são próprias da sua vida, do seu cotidiano, da sua família, porque senão ele realmente vai ficar ali circunscrito àquilo que ele conhece, ao seu mundinho, e aí ele não vai ser nem capaz de sair na rua e enxergar uma matéria que, entendeu, às vezes é necessária. E esse mesmo olhar, que é um olhar que tem que ser apurado e ele tem que estar pronto quando você está andando no ônibus, quando você está dentro do metrô, quando você está no meio da rua, para enxergar aquelas coisas que são diferentes, pegar e olhar para uma cena, olhar para uma cena corriqueira do dia a dia e poder não ter aquilo como natural sempre, não ter aquilo como, isso aqui, sim, ok. Você tem que ser capaz de se indignar ainda com coisas que não são essas coisas. E aí, claro, eu acho que o que o Doug quer dizer em algum sentido é que esse perfil de público não chegava para o repórter na redação. O que eu acho que não pode fazer no jornalismo é você escrever só em função desse público. Porque muitas vezes democracia tem a ver com você unir diferentes mundos, diferentes classes sociais, visões, é a inclusão das minorias e não a ditadura da maioria, entendeu? Certo. E aí essas pautas, a gente precisa misturar as pautas, não são só aquelas pautas que a maioria das pessoas vão ler, mas às vezes algumas pautas que são necessárias, que são importantes, que vão discutir direitos, que vão discutir questões, tabus, e não necessariamente, às vezes, vamos dizer assim, toda a população vai estar pronta e quer discutir aquele tabu. E acho que tem que misturar um pouco dessas visões. Super válido, bacana. E aí um professor de jornalismo da ESPM, o Enio Júnior, fala que o mercado de trabalho agora do século XXI exige um novo profissional de comunicação, um novo jornalista, com novas habilidades. Que habilidades vocês acham que são essas? Concordam com
afirmação? Bom, antes de discordar, eu vou concordar em parte. E quem disse? Quem sabe concordar? Porque eu acho que cada vez mais, a gente está falando de tecnologia, Sim. né? Principalmente, né, com o desenvolvimento da tecnologia, né, com o avanço das redes sociais, enfim, eu acho que o profissional, o jornalista, o profissional de comunicação como um todo, eu acho que outros profissionais de outras áreas também, eu acho que a necessidade de conhecer um pouco do universo dessas novas ferramentas, sabe? Saber um pouco, obviamente você não precisa ser um expert, mas saber um pouco de tecnologia da informação, né, de saber como se dá o processamento da informação, a distribuição, né, conhecer um pouco de algoritmos, sabe? São assuntos, são questões que são tocadas diariamente nas relações de trabalho. Então, conhecer um pouco desse processo, saber como isso se dá, eu acho que é extremamente importante. Hoje, por exemplo, os vídeos, né, você produzir vídeos e distribuir isso nas redes sociais, você tem um alcance muito grande, né, um engajamento muito grande por parte do público. Então, conhecer um pouco dessas ferramentas, assim, isso são apenas alguns exemplos. Eu acho extremamente necessário para o trabalho do profissional de comunicação, não só jornalista, mas né, quem trabalha com a comunicação de uma maneira geral. Tá então, certo. nesse sentido, eu acho que isso agrega um pouco. Dentro do trabalho do fact-checking, por exemplo, o jornalista cada vez mais depende do trabalho do designer gráfico, por exemplo. Né, as checagens, às vezes, a gente entrega uma checagem não necessariamente por meio de textos. Uma checagem pode ser uma charge, pode ser uma animação, e entender um pouco dessa linguagem do audiovisual. Que cabe aonde, o quê, né? Exatamente. Eu acho que é nesse sentido que eu até volto um pouco à questão, não querendo me defender, mas já me defendendo. Mas agora eu tô concordando. É conhecer essas linguagens, conhecer, por exemplo, eu não posso escrever da mesma forma que eu escrevo para uma revista no Twitter, por exemplo, onde você tem uma informação muito rápida, as pessoas, né, tudo é meio volátil ali, as coisas são muito imediatistas, enfim. Então, necessariamente, é esse tipo de linguagem, de público, né, a hora que ele está conectado àquela ferramenta. Então, isso tudo faz parte da estratégia de marketing, por exemplo, de uma instituição, de uma empresa, enfim, de um produto, seja ele qual for. Perfeito. Não, agora a gente vai concordar. Eu também acho que há um desafio colocado para todo mundo que está chegando no mercado e para quem está no mercado, que é pensar e repensar as linguagens. Eu sou formada aí pela carreira do impresso, né? E é um desafio trabalhar em outra linguagem. Não é tão fácil traduzir, sabe? Uma apuração extensa, com dados complexos, em um vídeo de 1 minuto e 2 minutos. Ou mesmo em gráfico. A gente tem usado ferramentas gratuitas na internet, e algumas pagas também, para tentar melhorar a qualidade das nossas checagens e da apresentação dos nossos trabalhos na lupa, justamente para facilitar essa entrega para o leitor, sabe? Para que as pessoas possam interagir com o conteúdo de outra maneira, seja por quiz, sabe? Seja por... tem um recurso no Twitter que chama Moments, e também Lista, o tuitaço, enfim, né, coisas, que a gente fez na cobertura do impeachment. Então, assim, a gente, quando começa uma checagem, uma pauta, a gente se colocado em torno de resolver aquela pauta, ou seja, conferir aquelas informações, e aí depois vem um outro momento desafio, né? Desafiador também, que é apresentar aquilo da maneira mais interessante possível. Perfeito. Que alcance públicos diferentes e não só... aquela galera que já está acostumada a ler política, sabe? Mas, sei lá, minha mãe, talvez Todo minha mundo. avó, sabe? O meu irmão que é um pouco mais novo, que consiga transitar, que não Perfeito. seja assim tão quadradinho e fechado para um público só. Maravilha. Bom, a gente vai fazer uma pausinha e volta daqui a pouco. A checagem de fatos é, na verdade, parte do trabalho de todo jornalista. A diferença nessa maneira de investigação, que a gente conversou um pouco aqui, está na forma, por exemplo, como a informação é apresentada. Trata-se de todo um processo que envolve aí critérios rigorosos. Nós vamos falar deles daqui a pouquinho no próximo bloco.
bloco do programa de hoje, eu e os integrantes da agência Lupa, Juliana Dalpiva e Douglas Silveira, conversamos sobre o cenário atual do jornalismo e a relação dele com a checagem de fatos. Agora você confere como surgiu esse empreendimento. Tudo começou nos Estados Unidos em 1991, durante as eleições de George Bush pai para a presidência. A TV americana CNN tinha a missão de cobrir e checar todas as informações dos debates presidenciais. Tudo o que era falado pelos candidatos passava pela verificação da equipe de Brooks Jackson. Por conta dessa iniciativa, algum tempo depois, nasceu o site factcheck.org, que tem como objetivo checar todas as informações apresentadas por políticos durante debates e pronunciamentos. Em 2007, é lançado o PoliticFact, que também checa a política e se tornou uma referência na conferência de informações cotidianas e voltadas para o público geral. Já em 2010, surge o Chequeado, na Argentina. Além de checagem de dados e informações, ele se propõe a interagir mais com o público. Sob essa inspiração, em 2015, surge a Lupa, primeira agência de fact-checking do Brasil. Bom, então nesse cenário de checagem de fatos surgindo ao longo do tempo, né, com várias agências, vários sites, também se estabelece aí uma rede internacional. Queria que vocês comentassem um pouquinho sobre o papel dela. Acho que vou explicar eu essa, tá? Vai. Então, a rede, né, a IFCN, International Fact Checking Network, esse é o nome dela, ela é importante por quê? Porque ela permite que a gente troque experiências e que a gente crie um código entre nós. Um código que segue 5 princípios éticos, que são importantes para que a gente comece a se diferenciar, porque as pessoas começam a perceber que a ferramenta é poderosa, começam a perceber que impacta, que as pessoas gostam quando elas identificam, quando tem aquela depuração, sabe, do discurso, quer dizer, isso é falso, isso é verdadeiro, e tem alguém ali que te diz, né, te ajuda, te dá um norte no meio de um debate. Só que aí começa também a surgir um problema de pessoas, a gente já está, né, entrando um pouco nessa história de fake news, a gente está num momento também que nas redes, né, se popularizou e se dissemina muita informação equivocada em sites e páginas na internet que se passam por notícia e não fazem notícia, espalham boatos. E aí também começam a surgir, às vezes, checadores, né? Pessoas que dizem que fazem trabalho de checagem e na prática não fazem de uma maneira ética. Né? Na verdade, assim, que não estão ali para contribuir com o debate público. Às vezes estão ali para atacar alguém, uma pessoa, um grupo. E isso é uma coisa que a gente precisa deixar muito claro, como é que a gente trabalha os nossos objetivos. Entre esses 5 pontos, né, tá a questão do apartidarismo, ou seja, você vai cobrir PT, PSDB, PMDB, tudo, entendeu? E sem distinção, haverá momentos de crítica para cada um deles. Outra coisa é a metodologia, o jeito como a gente trabalha, ou seja, como é que a gente checa, isso tudo que eu estou te contando aqui, as fontes que são públicas, a explicação de cada uma das etiquetas, que no nosso caso lá na Lupa são 8. Então não é só falso e verdadeiro, né? Tem todo a gente criou umas matizes ali justamente para ajudar as pessoas a entender um pouco, para não ser aquela coisa tão... Bom e mal, né? Bom e mal, isso. Porque cada plataforma, desculpa até interromper, claro. Ju, cada plataforma tem a sua metodologia. E é importante que isso fique transparente, claro, né? Para que a gente use o mesmo peso e a mesma medida para as mesmas instituições que a gente esteja checando, ou para o mesmo político, ou personalidade, ou partido, enfim, whatever. Mas é necessário isso estar claro, descrito, enfim, que fazem parte desses princípios éticos da IFCN. E assim, a gente estava até comentando, né? O objetivo não é simplesmente apontar o dedo e dizer, nossa, que falso, que mentira aquilo, mas é justamente debater. Então, verdadeiro mas é uma das etiquetas, né? Tem toda uma coisa por trás. A informação está correta, mas tem uma questão aqui que vale a pena pontuar, ou um contexto.
Um exagerado, Um exagerado, que assim, olha, ele tá no caminho, mas ele aumentou um pouco a história dele, não é exatamente aquilo, né? O falso a gente usa quando a informação é categoricamente equivocada, né? E não há muito o que dizer além do que já está dito, é isso, está errado, não tem o que fazer. E também tem outras, aí, enfim, o pessoal pode conferir tudo direitinho lá no lupa.news. Porque, diga. Desculpa, Ju, só voltando, porque acho que é importante, só para a gente não perder o fio da meada que a gente estava, que eu interrompi você, acho que a gente perdeu o rumo aqui da explicação dos 5 princípios éticos da IFCN. Então, Ju falou do apartidarismo, da transparência na metodologia, a gente precisa ser transparente nas nossas fontes. E nas correções. E nas nossas correções. Então, isso assim, tem que ficar o mais claro possível, né? A partir do momento que a gente erra, porque todo mundo erra, o que a gente faz? Né? A gente apaga a checagem ou a informação incorreta e aí faz um novo post? No caso da lupa, a gente não apaga nada, né? Se por acaso a gente cometer algum erro, a gente permanece lá com a informação falsa, mostra grifada, lá onde que errou. E aí a gente justifica, corrige. Exatamente, na mesma proporção do nosso erro, a gente corrige as nossas informações. Até porque a pessoa saiba, olha, não, o correto é isso aqui. Antes, a gente errou também. É ruim quando o checador erra, é horrível. Não pode, é pior do que quando o repórter erra. Ninguém pode errar, mas acontece. E aí você ganha com credibilidade se você corrige, né? E aí o último princípio que a gente não comentou aqui é a questão da transparência de como a organização é financiada. Que aí entra, né? Se um partido político resolver financiar um grupo de checagem para melhorar o debate dele, o discurso dele, não há problema, né? Desde que ele faça isso sabendo, né? Mostre, né? Se mostrando como tal. O ruim é ele se passar como, né, partidário e não ser. E por isso que, assim, esses princípios são o que norteiam a IFCN. A gente passou por uma auditoria externa, um auditor foi contratado para verificar esse trabalho todo no Brasil, no mundo inteiro. Mas no Brasil, né, a gente recebeu recentemente a gente recebeu a certificação e só mais 2 plataformas no Brasil têm essa certificação também, que é o Truco e o Aos Fatos. E o Truco que é da agência pública. E isso é importante porque, assim, a gente quando conversa com os colegas parceiros de outros países, aí a gente consegue entender também checagens que acontecem em outros lugares e sabe que eles também estão seguindo essas essa mesma maneira de trabalhar. Estão falando no mesmo tom, né? E também trocamos, melhoramos a qualidade do nosso trabalho. Né? A gente também melhora a qualidade do nosso trabalho quando a gente conversa e se identifica com eles, baliza aqui, olha, tem que melhorar isso, ou vamos exigir mais isso. Dá mais qualidade, fortalece. E o que é mais interessante, eu acho, que acontece na IFCN, que eu acho que não acontece muito com os veículos tradicionais de comunicação, né? Porque todo mundo briga pela fonte, né? Briga pelo furo, né? É uma concorrência pela venda. E as plataformas que fazem parte da IFCN, hoje, na verdade, nós temos 120... eu acho. Não, 120... Olha, eu vou ficar devendo essa. 120... eu já sei, olha, porque eu não sei se são 126 plataformas ou 129, 49 países ou 46 países. Então, eu estou em dúvida entre os 6 e 9, mas por aí a gente chega. Tá chegando aí nesse 130. Mas o mais interessante é que a gente não é concorrente. Tem troca de conteúdo, troca de conteúdo, né? troca de fonte, troca de matéria, troca de tecnologia, troca de eventos, troca de tudo. Né? Então, a partir do momento que algo novo surge, que alguma plataforma produz ou alguma experiência, isso é imediatamente compartilhado. Para que até a plataforma de outro país e tal copie, né? Adapte para o seu país, né? Para a sua realidade. Então, isso é uma das coisas mais fantásticas que essa instituição corrobora, né, para o crescimento dessas plataformas. E falando em crescimento, enfim, queria comentar aí uma cobertura chamada de emblemática de vocês em relação ao impeachment. Não especificamente falando sobre o caso, mas eu queria comentar sobre a maneira como vocês trataram essa cobertura, que foi bastante diferente do que uma cobertura comum, foi bastante extensa, mas ela veio de um jeito diferente. Queria que vocês comentassem. Olha, foi muito tenso, né? Foi bastante tenso. Até porque
porque assim, poxa, eu era criança, né, no último impeachment do Collor, então assim, a memória é muito pequena Vaga. em relação a tudo. Como e aí, se assim, dá, né, um processo você não espera como esse. cobrir um impeachment na vida, né? Assim, não é um momento, independente de qualquer coisa, não é feliz uma coisa dessa, é um momento pesado. E aí, mas é um momento importante e os erros têm que ser minimizados ao máximo, a população precisa estar super bem informada. A gente se colocou no debate do impeachment em frente a uma situação bem difícil, que era como fazer, né? E como se diferenciar em relação a todo mundo cobrindo. E a gente era, assim, novo no mercado, 4 ou 5 meses do lançamento da agência. O que a gente pensou? Bom, no dia da votação, vai estar todo mundo cobrindo se vamos ter os 342 votos para abrir o processo de impeachment, que é a votação da Câmara, a primeira, né? Aquela que aconteceu em 17 de abril. E aí, pensamos assim, bom, todo mundo vai dar tudo, todo mundo vai falar sobre tudo que envolve a acusação, a defesa, o jogo político. Enfim. Bom, então, vamos falar sobre os juízes. Vamos falar sobre quem vai julgar esse impeachment. Porque não sei se o olhar ia ser também sobre eles, né? E aí a gente fez um grande levantamento em parceria com o pessoal da Transparência Brasil, em torno de todos os processos, inquéritos, processos nos tribunais de contas, e isso tanto nos processos de tribunais de contas e nos processos da justiça, tanto os que estão nos tribunais locais, regionais, quanto nos tribunais superiores, incluindo o Supremo Tribunal Federal. Isso levou uma gigantesca planilha de 513 deputados e organizamos uma matéria extensa fazendo um retrato disso tudo. Ou seja, o total de ocorrências que nós chamamos para poder misturar, quantificar, ou seja, aquilo que era inquérito, aquilo que era processo e aquilo que era Tribunal de Contas. Porque são coisas diferentes, né? São coisas diferentes, elas precisam ser tratadas de modo diferente. E aí fizemos um a um, quantificamos cada um deles e aí fizemos essa grande matéria, ela foi lá para o site, mas a grande novidade dessa ideia de se aproximar melhor do público, a gente fez no Twitter, que foi na cobertura ao vivo. Cada um dos deputados que votou, a gente colocou no Twitter o card dele, ou seja, quando ele estava votando, o Eduardo Cunha ia votar, a gente colocava o voto dele e a quantidade de ocorrências na justiça que ele tinha. Então, isso fizemos com cada um dos 513 até que terminou a votação. As pessoas adoraram, né? Porque elas puderam se identificar, não só com a votação seguindo, chegando no 342, como também puderam saber seus representantes, as pessoas da sua cidade, como é que votou, do seu estado, pessoas que elas conheciam. A gente foi tendência no Twitter em várias capitais, ganhamos mais de 14 mil seguidores em coisa de 4 ou 5 horas. E depois repetiram pro Senado, né? E repetimos depois todo o processo no Senado, que inclusive foi mais árduo, porque no Senado a dinâmica foi diferente. Eles ganharam, na Câmara, eles tinham 10 segundos para votar. Era só chegar lá e dizer sim ou não. E no Senado tinha todo um discurso, Senado tinha né? um discurso extenso. Se eu não me engano, eram 5 minutos ou 10 minutos de discurso para cada um dos 81 senadores. Então, assim, a gente começou a cobrir de manhã, fomos até a madrugada do dia seguinte. O impeachment, afastamento da Dilma foi sacramentado lá às quase 6 horas da manhã do dia seguinte. A gente teve que fazer um revezamento de equipe, foi uma coisa assim bem extensa. Agora eu vou falar para vocês, valeu a pena, até porque foi indicado para o prêmio Gabriel Garcia Marques de jornalismo, né? Estamos entre os 10 finalistas. Da categoria de inovação. Para depois ir para Colômbia, quem sabe para os 3 finalistas mesmo. E aí, então, dá para dizer que a cobertura atingiu o objetivo esperado de vocês? Com certeza, porque assim, uma coisa interessante, e aí eu volto na questão das novas tecnologias, né, no cenário que a gente se encontra, né, hoje. O impeachment foi transmitido pela TV, mas a TV cada vez mais tem deixado de ser a primeira tela, porque as pessoas estão conectadas na TV, elas estão no celular, no Facebook, no Twitter.
Então, a gente quer esse público, né? A gente quer entregar essa checagem, essa informação, como a Ju falou. Nós fizemos a matéria bonitinha, tradicional, Tá né? Exibimos lá no nosso site. Quis ler ela inteira, Quem quis ler, exatamente, teve com gente todas... teve pesquisadores que quiseram pesquisar a própria planilha, entendeu? Usar para outras... Nós entregamos essa planilha porque, como a gente falou dos 5 princípios éticos Tá da lá, IFCN, a gente mostra as nossas fontes e tá lá, tá aberto para quem quiser consultar, né? Para quem quiser copiar também, que o povo copia, né? E não dá a fonte, Mas né? é porque é um trabalho, em né? nota aberta, Aí, a gente fala assim, não foi em nota aberta, foi exclusivo da Lupa, mas isso é outro programa, gente. Outros 500. Mas acho que foi uma cobertura crítica, e isso é o mais importante, sabe? Mais do que simplesmente dizer que tinha 342 votos, que quando chegou o 342, ou mesmo quando chegou no 367, se eu não me engano, que foi o total de votos que teve pelo sim no impeachment, a gente conseguiu também mostrar um pouco mais do que era aquilo, aquela fauna toda, né, que é a Câmara. Todo o deputado. contexto por trás, né? Até dos votos, Exatamente. né? Então, a gente vai encerrar agora o segundo bloco. O programa de hoje fala sobre uma tendência do jornalismo, a checagem de fatos. A gente apresenta para você a Agência Lupa, a primeira no Brasil a realizar esse trabalho, indicada inclusive por Prêmio de Inovação e atenta a exageros, as mentiras e as contradições que circulam por aí. A gente faz um rápido intervalo e volta na sequência. Bloco final do programa de hoje, eu converso com Douglas Silveira e Juliana Dalpiva. Ele, gerente de marketing, e ela, subeditora, jornalista da Agência Lupa. Bom, vamos lá. Agora eu queria trazer alguns exemplos específicos de apurações que vocês realizaram. O primeiro deles é um trabalho aí com as declarações, que é uma das formas mais comuns, digamos, de checagem de fatos. Um deles que em 2006 vocês checaram ao vivo as declarações dos candidatos no debate de TV do primeiro turno das eleições municipais do Rio. Como é que foi essa cobertura? O que vocês puderam aí? Vou fazer só uma pequena correção de chatinha que Opa! eu sou. É comum a gente selecionar frases, mas a cobertura ao vivo nada comum. Isso não. A cobertura aí das declarações. Das declarações, tá Nossa, certo. porque assim, realmente... Fui checada. A cobertura... porque realmente a cobertura ao vivo é aquela emoção. Porque, bom, ontem a gente participou, né? A gente fez aqui com vocês uma oficina, vocês perceberam um pouquinho... como é que é essa dinâmica de encontrar, às vezes, a informação. Agora, coloca isso ali. Um falou, porque nos debates eles falam ali 1 minuto, 2 minutos, 30 segundos. Né? E aí, já em seguida, fala o outro, entendeu? Já em seguida, fala o adversário. No primeiro turno, então, eles botam uns 5, 6 para falar ao mesmo tempo. A gente se divide lá, monta um esquema onde um fica lá olhando as frases e tirando aquilo que é checável. Tem 2 que ficam ali já procurando nas bases de dados que a gente fica mantendo e alimentando ao longo de meses para ter já ali, ó, na mão, na hora, saber de cabeça. Onde encontrar, né? Saber de memória algumas coisas às vezes. E um terceiro lá que fica consolidando, um quarto, aliás, que fica consolidando ali, ó, chegou, isso aqui é verdadeiro, isso aqui é falso. Gente, é fordismo. Surreal. Quase, não, E aí saber apresentar a informação também, né? E aí ali é um momento onde a informação tem que ser apresentada muito precisamente e rapidamente. É curto, não tem muito espaço para muita explicação. O momento do debate é só dizer sim, não, é falso, não é. E o mais rápido possível, porque, enfim, senão você se perde a dinâmica também, né? Tá certo. Foi muito desafiador, porque os dados de cidade são, às vezes, um pouquinho mais complicados de encontrar do que dados, às vezes, do governo federal e tal, que são um pouco mais procurados, as bases estão já naturalmente públicas. Mas acho que deu para fazer uma cobertura grande, extensa lá, cobrimos temas de saúde, de educação, no caso do Rio dos Jogos Olímpicos também. A gente também cobriu, e teve até debates loucos em que a gente cobriu
Rio e São Paulo ao mesmo tempo. Só Deus Como sabe se como fosse isso uma equipe de, né, aconteceu. 30 a gente chamou pessoas. a gente aumentou, naqueles dias a gente aumentou a equipe. Umas mãozinhas a mais. Umas mãozinhas a mais. E aí, para dar conta, daí ficou lá 4 de um lado, 4 do Mas outro. mesmo assim, E né? mesmo assim, olha, era muito Gatorade ali, sabe? Muito, porque realmente a precisão, a atenção contam muito. Mas também, assim, fica parecendo muito difícil. Mas com o tempo você vai, a equipe vai se ajustando, pegando o jeito e dá certo, e tem um resultado bacana, as pessoas gostam bastante de estar assistindo o debate e ao mesmo tempo já poder acompanhar o que tá ok e o que não tá naquele debate que está acontecendo ali ao vivo. Muito bom. Tem uma outra questão que é a questão da fiscalização, né? Outra coisa importante, o trabalho importante da checagem de fatos, que é a questão de levantar lá uma discussão de tempos atrás e ver como é que ela está hoje, ou se tudo aquilo que foi prometido por determinado político ou por determinado partido, enfim, campanha, foi ou não atingido, foi ou não, né, colocado em prática, como é o caso aí que vocês fizeram do programa CRAC, É Possível Vencer, né? Vocês também fizeram esse levantamento. Essa matéria do CRAC, esse é um tema caro à minha pessoa. Eu acho muito triste você ver aquela quantidade de pessoas, às vezes, confunde-se um pouco duas coisas, tanto os moradores de rua quanto dependentes químicos, e às vezes as pessoas usam mais de uma droga, e o debate foi muito pobrinho quando começou a se falar no próprio programa, no CRAC É Possível Vencer, e isso foi tema da campanha eleitoral de 2010, da campanha presidencial. E há pouquíssimas pesquisas, para não dizer que não tem nenhuma específica, sobre o tamanho do problema do crack no Brasil. E eu me lembro de uma ótima matéria de um colega do G1, uma vez, falando que assim, estava sendo feito um mapa do crack aliás, com esse programa já em andamento, e aí meio que o governo já estava botando um dinheiro imenso na praça para fazer um monte de iniciativa e não sabia muito bem nem onde é que ele tinha que investir. E aí, eu sempre fiquei com essa história na cabeça. A gente fez uma parte do que eu gostaria de fazer, porque é difícil, a gente precisa se dedicar e procurar várias coisas, às vezes não dá tempo de terminar tudo de uma vez só. Mas aqui já estava um pouco daquela vontade de descobrir se parte da política pública que ia atender tanto pessoas que eram dependentes de crack, como pessoas que às vezes eram dependentes de outras drogas e que também podem ser atendidas pelo mesmo programa, porque quando uma pessoa procura aqueles consultórios de rua, por exemplo, ele não atende só dependentes de crack, ele vai atender um alcoólatra, ele vai atender um dependente de cocaína, ele pode atender qualquer pessoa que seja dependente. Por isso que é importante, sim, que a política pública seja bem feita, independente de ser especificamente para o crack. E aí, assim, foi difícil, a gente fez via lei de acesso à informação, uma parte dessas informações, e mais uma vez a gente verificou aqueles leves exageros que eles gostam o cara pode apresentar, né, o dado da maneira correta, mas ele gosta de apresentar ele mais enfeitado. E aí, nesse caso, se eu não me engano, pode conferir a checadora depois, mas eu acho que teve um dado lá que apresentava uma pesquisa do não foi esse, mas eu acho que teve um dado lá que eles corrigiram depois, porque eles viram, eles concordaram com o que a gente pontuou, que estava equivocado, e aí corrigiram lá no site do governo, do Ministério da Saúde. Aí, Douglas, entra a questão da importância da checagem no discurso público, né? Sim, a gente é acusado, assim, essa palavra é meio forte, mas a gente é bombardeado diariamente por informações, por pessoas. Quando a gente faz uma checagem, né, sobre o Lula, por exemplo, aí os defensores do Lula vêm, porque vocês, defensores do PMDB, do PSDB... Quando a gente faz uma checagem do Temer ou, né, enfim, seus petistas, né, seus petralhas, enfim. E o que a gente fala, que a gente brinca dentro da redação se um dia a gente é acusado de defender um partido e no outro dia a gente é acusado de defender outro, a gente está bem. Fazendo porque então a gente está fazendo um trabalho equilibrado. Mas assim,
importante do trabalho da Agência Lupa. Nós não estamos, né, aqui para defender nem atacar ninguém. A nossa preocupação maior é com a qualidade do discurso público. Não importa se você é a favor do candidato A, do candidato B, ou defende a instituição Y ou X. Isso não importa. O que importa é, a partir do momento que você fala em nome de uma instituição, que você fala em nome de um político, de uma personalidade, fale e use argumentos com propriedades e com dados verdadeiros. Né? E aí, tudo bem, ok, porque o nosso trabalho não, desculpa, você está defendendo um argumento utilizando dados que são falsos, né? Ou que são exagerados. Seu argumento é pobre, né? É pobre, né? É generalista demais, né? Então, a gente está lidando com informação. E o que nós queremos, nós vamos em busca dessa informação de qualidade. E aí, sem defender e, de fato, atacar ninguém. Contanto que se a gente, pessoalmente, né, a gente não fala assim, né, em quem a gente vai votar, né, a própria diretora ela não revela em quem ela votou. Né, em quais são, porque é justamente para não influenciar nem a equipe dela. Né, então, a gente... A opinião de cada um, né, o que cada um defende, o partido, enfim, fica, né, por conta de cada um. Né, mas quando a gente está lidando ali e oferecendo a checagem, a informação para a população, a gente está oferecendo a informação verdadeira. A gente vai em busca dessas informações. E é um trabalho extremamente árduo. A gente fala assim, o fact-checking é algo novo? Se a gente for parar para pensar, eu acho que não, porque, na verdade, a essência do fact-check é a própria essência do jornalismo. Sim. As pessoas perguntam para a gente assim, qual é a diferença do jornalismo tradicional para o jornalismo investigativo? Eu falo, bom, eu não vejo diferença nenhuma, porque parte do princípio que todo o trabalho do jornalístico, do jornalista, é investigativo, pressupõe investigação, pressupõe uma checagem. Mas aí tem a questão, checagem dá trabalho. Né, as redações diariamente elas estão brigando ali pelo furo, pela matéria que precisa colocar no ar, ou por causa do jornal, tem pesado, tem muita coisa acontecendo que deixa a gente louco, deixa qualquer profissional louco, e para isso também que a gente está aqui, né? Porque assim, é um trabalho, trabalhoso, porque não basta só você escrever a matéria, enfim, a ponto do seu público entender o que você está querendo dizer, né? Mas assim, a gente procura ser o mais transparente, né? O mais claro possível. A gente não usa adjetivo, né? A gente não dá opinião. Às vezes a gente liga para a redação, então, a gente queria saber a sua opinião sobre, eu falei, olha, você está procurando a equipe errada, porque aqui a gente não dá opinião. A gente trabalha com informação, nosso jornalismo é informativo. Né? Então, assim, nisso que eu falei, esse é o desafio do fact-check. Né? Assim, é um trabalho que é difícil, é trabalhoso, mas é prazeroso quando você descobre, mas a gente está sempre ali brigando, não, é melhor que a gente segure essa informação para a gente apurar melhor, do que ter essa preocupação de dar o furo, né? Dar a notícia em primeira mão. A gente prefere dar a notícia da forma mais clara, da forma mais apurada e verdadeira que ela deve ser, né? Que o público merece. E assim, vocês falam de declarações, de programas, fazem a fiscalização de política, mas também tem aí um trabalho, por exemplo, nas redes digitais, né? Tem um trabalho de vocês a respeito de uma fotografia que saiu nas redes depois de enchente, enfim, um tubarão que estava nadando aí na enchente. Daí vocês vão lá, através de algumas ferramentas, conseguem verificar se essa fotografia, por exemplo, é realmente daquele momento ou ela já é uma fotografia utilizada aí em momentos passados. Acho que esse é o trabalho mais legal, assim. A gente faz, não faz... Às vezes a gente até, assim... depende, que às vezes as pessoas usam fotos falsas em tragédia. Aí, assim, teve uma menina que morreu várias vezes, é a mesma menina que aparece em vários desabamentos. Tem umas crianças, uma fotinha de crianças que também foi usada em diferentes momentos para falar de terremoto.
E essa do tubarão, aí ela fica um pouco mais engraçada se a gente não levar em respeito, claro, a toda a tragédia do que aconteceu com o furacão. Eu gosto da gente não brincar com coisa séria também, né? Porque realmente, dentro daquele contexto, não é engraçado, mas realmente tem isso às vezes, sabe? Bobagem na rede. Que é muito fácil você desmontar uma foto dessas falsas com uma ferramenta do Google, gratuita. Logo quando você abre a barra do Google, tem lá um campo fotinho. Você coloca tanto o link... Google Images, né? Não, mas é dentro do Google Images, mas é o Google Recover, se eu não me engano. E aí você coloca ou a foto, se você tiver a foto, ou o link da foto. E aí ele vai te mostrar outros lugares onde está ela já apareceu. Mesma foto, onde ela já apareceu. Maravilha. Tem outras 3 ferramentas, são nomes muito complicados. Mas que também tá aqui na fazem esse legenda, trabalho. tá na legenda embaixo, depois, prova, a gente vai te colocar. E que são gratuitas também, Legal. que são fáceis. Você consegue descobrir quando essa foto foi tirada, quando ela foi publicada a primeira vez. Isso tudo é um serviço público aí, né? Até, por exemplo, a questão quando vocês falam pra gente já correndo para os finalmente, dos descontos da Black Friday, por exemplo, ou dos descontos, né? É tudo um serviço para a população, para quem usa as redes, para quem usa site, enfim, que é muito pertinente também, né? Em relação a tudo também, até antes de voltar nessa questão da Black Friday, que a gente pode até falar e encerrar sobre isso, mas dentro disso, das ferramentas que a gente está falando, o que eu falo para minha mãe, por exemplo, que agora é a nova adepta do WhatsApp, e é aquela mãe que manda foto, a mesma foto várias vezes, e manda corrente. E aí, nos últimos meses, eu tenho me preocupado muito. E aí eu falo, mãe, não compartilha essa informação. Sem saber. Então, sem saber, porque assim, a partir do momento que a gente compartilha uma informação falsa, quem compartilhou passa a ser a fonte. Né? E aí isso cada vez mais... Porque, por exemplo, recentemente, às vezes a informação, isso é importante a gente colocar, às vezes a informação é até correta, verdadeira, mas ela é datada de 2 anos atrás. Né? Já então, não assim, tá mais no contexto. Recentemente, pessoas fizeram fila em frente a um prédio no Rio de Janeiro, de uma suposta oferta de emprego. Essa oferta existiu, mas resistiu isso tempos atrás. Então, na verdade, era uma informação que foi republicada. Né? Então, assim, toda vez que as pessoas perceberem uma informação, olha a data, né? Verifica a fonte, a URL. Não sai compartilhando notícias. Isso já é dica de checador, Sim, né? Não sai eu falo isso para minha mãe, não compartilha isso. Enquanto você não tiver certeza de que isso é verdadeiro, não faz isso, porque você tem um compromisso também, né? É nosso dever, né? Não compartilhar essas notícias. Não disseminar coisa que porque a gente assim, gente, notícia falsa mata. Né? A gente tem casos aí da Fabiane de Jesus morta no Guarujá em 2014, se eu não me engano, que foi vítima, os vizinhos arrancaram de casa, né, a pontapé, linchada, por conta de uma notícia falsa. Por conta de uma boataria espalhada no Facebook que dizia que ela era responsável por bruxaria com criança. Que sequestrava crianças para fazer ritual de magia negra. É a importância de saber lidar com a informação. E de fato, se você pega o retrato falado, é até meio parecido, né, com a Fabi. Gente, mas não é ela. Mas ninguém tem jeito de fazer justiça. Exatamente. Exatamente. Aí mesmo se que fosse. Acha que é justiça. Exatamente. Para isso a gente tem as instituições, de né? checagem. Não, eu digo assim, as instituições mesmo de justiça de Estado, né, enfim, que devem trabalhar, que né? devem punir, né, enfim, de acordo como manda a lei, né, infelizmente ou felizmente. É isso que uma sociedade democrática faz. Isso. Né? Perfeito. Agora, para a gente finalizar brevemente, eu queria que vocês comentassem a importância da Lei de Acesso à Informação, que possibilita todo esse trabalho de checagem. Então, a Lei de Acesso à Informação é uma das ferramentas mais úteis que surgiu no trabalho dos jornalistas desde 2011. Ela permite, porque antigamente a gente era às vezes enrolado, quando você precisava de uma informação importante, dependia da assessoria de imprensa dos órgãos estatais. Você pedia um dia, aí, sexta-feira eu te mando, não tem ainda, e depois ia, eu nunca respondia. Agora, por causa da lei,
tudo que a gente chama de transparência passiva, que são aquelas informações que não estão disponíveis, mas que você pode perguntar e o órgão tem que te responder, ficou estabelecido que eles têm 20 dias para você vai, se cadastra no site desse órgão que é obrigatório ter, mas se não tiver, você pode ir pessoalmente, deixar lá um papelzinho com o pedido, você tem que escrever, literalmente, eu, fulano de tal, RG tal, quero saber quantas casas foram construídas no Paraná nos últimos 10 anos, por exemplo. E aí você deixa seus dados e eles te respondem aí por essa via, se você for fazer por papel. Mas já quase todos têm online. E qualquer cidadão pode pedir isso, qualquer cidadão pode fazer. E aí você aguarda até 20 dias por uma primeira resposta. Se essa resposta não vier, o governo vai ter que justificar e tem que te responder em mais 10 dias. Se a resposta não vier, ou mesmo se a resposta não vier de acordo com o que você perguntou, você pode recorrer ali dentro do próprio órgão, 2 vezes. Eles têm 5 dias para recorrer e você 5 dias para recorrer desculpe, Sim. Me enrolei. 5 dias para... Você recorre da resposta não dada e eles mais 5 para te responder de novo. Isso é importante porque antigamente você tinha que fazer um mandado de segurança, entrar na justiça para fazer algum tipo de informação, às vezes, aparecer. E isso deu uma disciplinada, possibilitou já encontrar vários tipos de informação importantes. Então, tem que usar. É uma ferramenta ainda pouco utilizada, mas é extremamente eficaz e que deve ser usada não só pelos jornalistas, mas pela população, porque é um direito. Perfeito. Maravilha. Eu quero parabenizá-los pelo Obrigado. trabalho de vocês, agradecer pela entrevista, por essa troca, foi muito bacana. Muito obrigada. Obrigada, é um prazer estar com vocês aqui. Maravilha. Bom, o programa de hoje fica por aqui. Vale dizer que a gente está no Facebook e também no YouTube. Segue a gente por lá e fique por dentro de toda a programação da UFPR TV. A gente se vê por aí. Tchau, tchau.